Just some other man you wanna love tonight. That you wanna love tonight. Yeah. Hey girl, I see you there, waiting for your friend. Or just some other man you wanna love tonight. That you wanna love tonight. Yeah. Hey girl, I see you there, waiting for your friend. Or just some other man you wanna love tonight. That you wanna love tonight. Yeah.
Save me from drowning. 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 Feeling lost in night, feeling lost in it, feeling lost in time. Step into my life, step into my life. Baby, please leave my Fala pessoal, bom dia, como estão todos? Obrigado mais uma vez aí pelo tempo de vocês. Vai ser um prazer hoje a gente bater esse papo, conversar sobre um tema que está realmente aí na moda e a gente vê cada vez mais a adoção disso em várias áreas e não diferente isso para a indústria também. Essa é uma sequência de conversas que a gente vai ter com vocês para falar sobre alguns temas. No final do nosso bate-papo aqui, a gente vai deixar aí uma enquete para vocês dizerem o que vocês querem ouvir no próximo. Isso faz parte de um projeto que a Caspesc está trazendo para o mercado, que é a gente pensando um pouco mais na maturidade do ponto de vista de cibersegurança para o ambiente industrial. Então a gente entende que existem alguns passos, algumas nuances, alguns caminhos que são interessantes percorrer, até olhando para o que a norma IEC 62443 dita, a questão do assessment, a questão da visibilidade, a questão de inventário, você entender o que é o teu ambiente, quais são os ativos que você tem conectado na tua rede. Isso facilita muito do ponto de vista de proteção. E o tema de hoje, ele conecta muito tudo isso. A gente lá no começo, assim, alguns anos atrás, a gente falava de Big Data, a gente falava de Machine Learning, hoje a gente está aí falando de inteligência artificial, são todos temas que se conectam e isso entrou para a indústria, principalmente depois da adoção da indústria 4.0, de forma avassaladora, assim, e a gente precisa entender o que é isso e entender como isso funciona, né? Bom, me chamo Davi Alves, para quem ainda não conheço, certamente conheço muitos dos que estão conectados aí. Atuo na Caspesc, numa divisão da Caspesc específica, especialista na área de automação. Todas as soluções que eu falo, tudo com que eu falo é visando a automação. Então a gente tem um time de desenvolvimento que olha especificamente para a automação, que tem soluções pensadas no comportamento de automação. A gente vai ter oportunidade de conversar em outros momentos aí, enfim. Mas esse momento não é só meu aqui, é um momento em que a gente está
tá trazendo dois caras que são fantásticos, assim, hoje cedo, conversando com um deles, eu falei que a nossa vida profissional acaba nos conectando a pessoas, e que essas pessoas acabam de alguma forma seguindo conosco assim para a vida, e eu tenho o prazer de trabalhar com, não vou falar os nomes, deixar que eles falem os nomes dele. Tenho o prazer de trabalhar com um, tive o prazer de ter sido aluno de outro, enfim. Então, acho que vai ser bem legal essa troca de experiências. Vocês vão ter a oportunidade de trocar experiência conosco também, colocar perguntas via chat, a gente vai tentar aí responder, enquadrando no tempo. Se a gente não conseguir, fica aquela promessa de palestra que todo mundo faz, que depois eu te respondo, tal, mas a ideia é realmente que a gente converse depois do que a gente está falando aqui e que seja apenas uma pílula de conhecimento para vocês. Vou deixar os dois se apresentarem, porque a apresentação dos dois é mais um capítulo de podcast praticamente aqui, tamanha experiência e caminho que os dois têm. Vou começar de forma alfabética aqui, então deixar o meu lado para mim esquerdo, não sei o de vocês o direito, mas vou deixar o meu amigo Antônio aqui se apresentar e falar um pouco mais dele e background que ele tem. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui hoje para fazer essa apresentação, esse webinar para todos vocês. Primeiramente, eu sempre gosto de agradecer o tempo. Eu acho que o tempo é uma das coisas que a gente não pode negociar, de fato. A gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente faz tudo na vida, mas o tempo, de fato, é uma coisa que ele não volta atrás. Então, obrigado por ceder um pouco, né, do seu tempo para que a gente possa conversar um pouco hoje sobre segurança no setor industrial. Meu nome é Antônio Arcoverde, eu sou gerente de pré-vendas aqui na Kaspersky, atuo na Kaspersky há 6 anos, entrei em processo de estágio, depois fui para a área de suporte técnico, né, Brasil Latam, depois fui para a área de serviços profissionais, e agora atuo na área de pré-vendas, né? Sou gerente de pré-vendas, faço a parte de identificação de novas oportunidades, identifico quais são os melhores produtos, as melhores soluções e como elas melhores se enquadram dentro de algum cenário específico, e nesse caso, hoje na parte de OT, né? Eu tenho um foco grande aqui dentro da Kaspersky também, no cenário industrial, então faço parte de apresentações, já fiz implementações em cenário industrial também, sou formado em redes, não somente em redes, mas também tenho pós-graduação na parte de Red Team, Offensive Security, ambos pela FIAP, qual eu tenho um grande apreço, e caso tiver alguém da FIAP, um grande abraço aí para os meus companheiros. Tenho 26 anos, estou na Kaspersky há um tempinho, então fico feliz de poder compartilhar sobre esses temas e essas questões, e, por favor, para o nosso colega aqui que está conosco. Primeiramente, agradecer pelo privilégio, conectando-se um pouco, você falou, a questão do tempo, né? O tempo, eu sempre falo que o tempo é o maior ativo que a gente tem. E aí, depois do tempo, o foco, né? Então, agradecer a todos aí que estão dando o tempo e o foco de vocês para nós. Para quem não me conhece, meu nome é Simonsen, e algumas pessoas perguntam se é Simonsen, se é Simonsen, se é Simonsen. Então, muita gente pergunta a origem do meu nome, né? Então, eu sempre conto essa história. Meu pai era um estudioso das civilizações antigas, né? Babilônios, fenícios, e meu pai inventou meu nome, né? Meu nome significa homem bonito de sobrancelhas grossas. Mentira, nada disso não. O nome, na verdade, é um sobrenome, Marie-Henrique Simonsen, né? E como o pobre tem mania de colocar Y, W, 2 L's, para não fugir à regra, né? Eu sou filho de pobre, então coloco Y. Mas é Simonsen, sou professor da PUC Minas, né? Tive o privilégio de lecionar para esse cara aqui que é muito especial, né? E, inclusive, mandar um abraço bem apertado para alunos e ex-alunos que estão aí vendo com a gente, meus colegas de trabalho. Sou consultor na área de Cyber OT e tenho aí uma experiência até razoável em chão de fábrica, né? Então, vim da mineração, o meu background, minha carreira veio através da mineração, né? Então, comecei na mineradora de ouro, depois minério de ferro, nióbio, fosfato. Acho que se eu tivesse meus anos de vida, eu ia passando dentro da tabela periódica. Né? Exatamente. E sou não só um entusiasta, como também estudioso do assunto, adoro estudar tecnologias, né? Conectar como que a tecnologia pode trazer valor para o nosso dia a dia, para a indústria. A gente vai falar muito disso hoje, né? Sou formado em análise de sistemas, tenho algumas especializações na área de TI, de OT. Eu sou coordenador do curso de Cibersegurança para Automação Industrial na PUC Minas. É um curso
inovador, um curso que está tendo muita procura, é o único curso no Brasil voltado para isso, em específico, parece o primeiro curso no Brasil, único não, né? Mas é o primeiro curso no Brasil voltado aí para essa disciplina, e a gente espera aí melhorar cada vez mais e mais o curso, tá? Inclusive, mais uma vez, mandar um abraço e um beijo para os meus alunos e as alunas, meus principais motivadores de estarem aqui, né? Sou casado, pai de 3 filhos, tenho 2 cachorros e uma gata, mas não sou pai de pet, tenho que deixar isso bem claro. Sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Uma arte marcial que não adotei só como esporte, mas como estilo de vida, né? E sou fifeiro nas horas vagas, né? Então, mas aí entra uma discussão entre eu e minha esposa. Minha esposa acha que eu jogo demais, eu acho que eu jogo de menos. Normal. Então, mas aí eu tenho que falar que eu jogo demais, porque existem 2 tipos de marido no mundo, o obediente e o mentiroso, né? Mas você joga demais na quantidade ou na qualidade? Porque são dois. Vamos deixar esse assunto mais para trás. Vamos mudar de assunto, né? Mas é isso aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade, é um prazer estar aqui dividindo conhecimento, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e espero aí contribuir muito, muito mesmo aí para a gente fazer um evento bem legal aí. Obrigado mais uma vez. Legal, cara. Maravilha. Já deu para perceber que a gente vai conversar aqui, a gente vai trocar muita informação, a gente não vai seguir vai seguir algumas linhas, mas nada muito engessado. Então, por favor, mandem as perguntas aí para a gente interagir bastante, entender o que você o que você pensa aí, quais são as suas dores, né? O que você tem hoje em mente, o que está te perturbando, o que você está pensando onde você trabalha, enfim. A gente fez uma brincadeira ontem conversando, falando que embora a gente esteja aqui no ar-condicionado, a gente já pisou muito lama no chão de fábrica, já calçou EPI, como muitos dos que estão aí. Então é uma turma que está falando não só o teórico, mas a gente está muito na prática. E aí, cara, assim, a gente sabe que a adoção de tecnologia na indústria fez com que a gente precisasse trabalhar muito a questão de dados. E inteligência artificial não tem sido diferente disso. Eu tenho algumas dúvidas minhas aqui que eu vou tentar tirar, e acredito que vocês tenham também, mas acho que a principal ali para a gente dar um start nisso é entender, Simons, de onde que vem, quais são os principais benefícios de você conectar a IA ao chão de fábrica. Como é que isso funciona na prática, cara? É uma pergunta bem interessante, Davi, e você que foi meu aluno deve lembrar agora dessa frase que eu sempre falo, né? O sonho de todo dado é virar uma informação. A partir do momento que você começa a entender o princípio da observabilidade, que é começar a trazer os dados de chão de fábrica ali do seu processo industrial para dentro ali da sua camada de informação, tomada de decisão, porque se a gente for olhar, a inteligência artificial é uma tecnologia que existe há muitos anos. Porém, com esse aumento da conectividade, processamento de dados e armazenamento, então começou-se a falar assim, opa, peraí, tem os dados ali de chão de fábrica que eu posso começar a trabalhar isso aqui, né? E aí a gente, com esses anos aí de indústria, né? Às vezes você tinha ali os silos de informação, a área produtiva, o cara tinha uma planilha mágica de Excel, aquela planilha monstruosa que o cara controlava produção e manutenção, e aí começou-se a trazer sistemas de informação mais inteligentes e começaram a fazer esse tratamento de dados, e aí o dado começou a realizar o sonho dele, que é virar informação, né? E posteriormente começou-se a utilizar a inteligência artificial, né? Então, a utilização da tecnologia em si e como isso vai gerar valor para a indústria. Acho que essa que é a grande pergunta, o grande desafio de todos nós. Como que eu posso gerar valor, né, para a indústria trazendo inteligência artificial? Então, hoje, um dos principais benefícios é aumento de produtividade, né, tomada de decisão mais inteligente e o principal, segurança das pessoas. Porque quando a gente fala de cibersegurança para automação industrial, todo mundo pensa só na segurança da informação, mas não, né? Você tem aquela tríade, eu gosto muito de trabalhar com a tríade SAE, né? Safety, que é a primeira coisa de tudo, que para quem trabalha na indústria, eu tive a experiência de perder um colega de trabalho em uma das tragédias da indústria, né? Safety, você trazer a proteção para a pessoa, ali para você que é de produção, né? Você sair de casa e poder voltar para sua família no final do dia, né? Você
poder dar um abraço ao seu filho, dar um abraço à sua esposa no final da sua produção, do seu turno ali. O segundo que é disponibilidade, availability. Né? Você tem que garantir que o seu sistema industrial ali, toda a sua automação, tudo ali que você está produzindo, ele esteja disponível. E, por fim, eficiência. Né? No final das contas, no final do dia, a indústria ela tem que ser eficiente para gerar valor. Então, você conseguir conectar, né, inteligência artificial com segurança, o Cyber OT, e ainda conseguir trazer eficiência, acho que esse que é os principais benefícios aí, né, dentro aí dessa disciplina. Né? E aí eu imagino o seguinte, quando você começa a conectar esses universos, quando você começa, você falou uma coisa que eu sempre penso assim, que é a questão dos silos, né? Porque quando a gente pensa em silos de informação, a gente pode tentar incorrer no risco de pensar assim, silos de informação quer dizer que esses caras não se falam. Não, a indústria tem como característica vários processos e esses processos eles se intercalam. Então, Sim. esses caras têm que se falar. E aí quando você começa a trazer tantos dados, tantas informações, você tem conectividade, você tem um volume grande de situações acontecendo, eu já começo a pensar o seguinte, cara, aumenta muito a minha superfície de risco. Total. Sobre isso. Porque eu passo a ter o que antes era, eu tenho aqui um firewall fazendo segregação das duas redes, é suficiente, agora eu tenho que proteger um caminhão de coisas. Como é que a gente pensa nisso, Toninho? Como é que a gente conecta a segurança, segurança cibernética, como é que a gente conecta isso a toda essa loucura de dados aí que a gente tem? Um ponto muito interessante que você comentou. De fato, todo dado quer virar uma informação, né? Esse é um ponto muito sério. Também eu ouvi uma estrutura muito similar quando eu fiz a pós-graduação de segurança ofensiva na FIAP. E, de fato, quando a gente fala sobre indústria hoje em dia, a gente fala sobre uma coisa que é a indústria 4.0. A gente teve o início da indústria 1.0, 2.0, 3.0, e hoje em dia a gente fala sobre a indústria 4.0, que de fato, o que é, né, a indústria 4.0? A gente fala sobre diversas plantas de produção, todas elas interconectadas, muitas das vezes atuando de forma conjunta, né? Até a telemetria ocorrendo na conversa entre máquinas, máquina conversando com máquina e já entendendo se esse sensor avisa para mim que eu chego a determinado nível, essa máquina entende que aquele dado tornou-se uma informação e eu preciso fazer com que isso aqui ocorra. Se determinado sensor chegou a um nível de calor, eu preciso atuar para a refrigeração daquilo e todo esse processo já automatizado. Quando a gente fala sobre IA hoje em dia, e até mesmo, né, colocando na parte de segurança ofensiva, existem muitas ferramentas hoje em dia que utilizam a própria IA para criar mecanismos de ataque. Então, quando a gente fala sobre a IA, hoje em dia eu consigo colher informação, eu consigo automatizar processos que antes eram manuais. Então, existe, por exemplo, né, o OSINT, a Open Source Intelligence, né, uma camada onde eu consigo coletar informações sobre e-mails, IPs públicos, por exemplo, entre N outras informações que podem me levar a uma arquitetura, num processo, né, que a gente chama de pentest. Esse é o primeiro passo, né, o processo de reconhecimento. Então, a IA, de fato, ela não só ajuda a colher informação, mas dependendo do tipo de ferramenta que é utilizada, a partir do momento em que você coloca o pé dentro de uma rede, todos esses equipamentos, os sensores, os IoTs, os sistemas, as garras que pegam uma coisa e levam para outro local, máquinas como, por exemplo, as Caterpillars, né? Aquelas caminhões gigantescos, onde a gente vê aquelas rodas gigantescas do lado de uma pessoinha bem pequenininha, e muitas das vezes esses sistemas eles são operados de forma remota, né? Não há uma pessoa dentro do equipamento, ela é operada de forma remota. E aí, de fato, né, utilizando a IA, a gente consegue, por exemplo, estando dentro de uma rede, conseguir mapear quais são todas essas conexões, quais são todos esses ativos, e muitas das vezes já utilizar ferramentas para identificar se cada um desses ativos, quais são as vulnerabilidades que eu tenho, se aquele ativo, se ele está desatualizado, se ele tem alguma brecha de segurança onde eu consigo entrar, e já com a IA também pegar quais são os códigos de ataque para isso, e eu já ter tudo em um estado de dedo. A gente consegue pegar as ferramentas normais de IA e fazer um merge em cima disso. Perfeitamente. Perfeitamente. É interessante isso aí que o Toninho falou, porque a ferramenta, a gente tem que enxergar a tecnologia como um meio, não como um fim. E ele falou aí muito
muito bem colocada a questão do caminhão fora de estrada, né? E é muito legal você ver um de perto, você está um de perto, eu tive essa oportunidade quando trabalhei na mineração. E aí você ter ali o sensor, por exemplo, que vai medir a pressão do pneu, que vai medir ali o consumo de combustível, mas quem sabe da criticidade daquele sensor é o negócio. É quem Perfeito. está ali no dia a dia. A ferramenta ela vai demonstrar para você que, olha, esse sensor aqui seu, ele tem uma vulnerabilidade crítica. Mas o negócio entende, ou pode entender, que não, isso para mim não é crítico, isso aí pode parar, que para mim não vai parar a minha produção, a minha disponibilidade da produção aqui não vai ser tão impactante dentro daquela tríade que eu falei lá no início, né? Como é que eu meço o que é crítico e o que não é crítico? Quem mede é o negócio. É um exemplo que eu sempre falo, né? Vamos pegar aqui uma fábrica de bebidas, não vou falar o nome, né? Acho que dá Mas água na boca. você tem uma fábrica de bebidas que ela fabrica água, suco e... Pode falar cerveja, não tem problema não, né? Consigo E até ouvir o cerveja. barulhinho já. da latinha. Exatamente, A lata até exatamente. abriu sozinha. Ó. Isso. Então você tem uma fábrica de bebida que fabrica em garrafa água, suco e cerveja, né? Para mim, a cerveja é mais crítica por motivos óbvios. Se parar a produção de cerveja, eu vou ficar doido. Mas para essa indústria, o mais crítico é a água. E às vezes a linha de automação da cerveja, ela é uma linha de automação com equipamentos mais novos, que não tem tanta criticidade. Porém, o invase de água, ele tem ali alguns CLPs, né, alguns sensores atuadores que são mais antigos e eles não podem, né, não pode ser atualizado de uma forma rápida ou nunca vão ser atualizados. Isso é muito comum na indústria, tá, pessoal? Então, quem vai definir o que é crítico e o que não é um negócio? Você falou, ele nunca vai ser atualizado. Essa é sempre uma dúvida. Às vezes eu conversando com o cliente, alguns falam assim que a gente monta um esquema para fazer atualizações de patching, coisa do tipo. Não podem ser porque não podem ou não podem ser porque gera custo, parar a produção? Excelente pergunta, Davi. A questão não é nem a produção. Eu sempre vou bater na tecla da tríade, né? Uhum. Safety, Availability e Efficiency. Primeira coisa, se eu tiver um problema com esse sensor, ele causar uma indisponibilidade, eu posso explodir uma caldeira. Eu posso explodir um forno industrial. Eu posso ter um problema ambiental. Posso ter um vazamento de óleo, uma barragem que pode, né, se romper. Então, a indisponibilidade, ela vai ferir algo dessa tríade? Se sim, Uhum. quem que vai gerenciar esse risco? Né? Às vezes o negócio pode virar e falar assim, olha, eu não tenho condição de fazer essa atualização aqui. É o princípio NNN. Né? Now, next or never. Como? Next, now or never. Tá. Posso atualizar agora? É realmente crítico isso aqui? Eu posso atualizar agora? Aí o pessoal, né, olha, agora, beleza, isso aqui não vai ter tanto impacto. Uhum. Next, quando é que eu vou poder atualizar? Talvez numa parada de manutenção da planta. Daqui a quanto tempo? Daqui a 2 anos, Daqui 3 anos. Porque para quem não é da indústria, uma parada de manutenção ela tem que ser planejada pelo menos 1 ano e meio, 2 anos antes, pessoal. Eu já participei de parada de planta, é um negócio que movimenta... Caótico. Não vou falar caótico, até porque quem participa de parada de planta sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é custoso. Ou talvez você entra aí na caixinha do never. O negócio vai ver e falar assim, olha, vou conviver com esse risco. Eu não vou conseguir mitigar esse risco. Aí o que você tem que fazer? Um plano de resposta a incidentes. Mas eu acho que isso é um outro papo para outra oportunidade. Faz todo sentido. Você está falando e eu fico pensando o seguinte, cara, se tem algo que eu sei que existe uma vulnerabilidade, que eu preciso resolver, mas eu não posso necessariamente fazer, aí eu fico na cabeça assim, como é que eu protejo isso? Quando a gente fala sobre não só a identificação de vulnerabilidades, mas também a proteção disso, existe um conceito que a gente chama no mercado de virtual patching, né? O virtual patching basicamente eu não tenho a atualização necessária para corrigir uma determinada vulnerabilidade, mas eu tenho uma solução de proteção, como a Kaspersky, que entrega no momento em que você instala, por exemplo, em um sistema operacional, a gente chama de sistema operacional legado, né? São sistemas antigos. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, que muitas das vezes, né, são
grande parte desses Windows sistemas... LT. Nossa, nem fala. Já dá calafrios já. Esses sistemas, por eles serem muito antigos, né, e não podem ser atualizados porque vai ter uma questão de parada de planta, né, como o nosso colega comentou, eles naturalmente têm vulnerabilidades. Isso é padrão. Existe uma vulnerabilidade muito conhecida que a gente chama de Eternal Blue. Né? A Eternal Blue foi uma vulnerabilidade, né, dentro de um protocolo de comunicação da Microsoft que gerou, né, em 2017 um boom. Né? Foi quando estourou o que a gente chama de ransomware. Para quem não conhece, ransomware basicamente é o sequestro de um dado. Eu pego um dado, criptografo esse dado e torno ele inutilizável para o ambiente. Então imagina todos os dados, todos os computadores de uma indústria com os dados criptografados por conta de uma vulnerabilidade em que eu sei que ela existe dentro dos sistemas. A partir do momento em que eu mapeio, novamente utilizando a IA, para checar, né, ou ferramentas conhecidas como a Nmap, entre outras ferramentas, né, eu identifico se há uma vulnerabilidade, identifico se eu tenho código que vai permitir que eu invada, né, vamos dizer assim, né, que eu adentre aquele sistema e faça algum tipo de operação. Então, quando a gente fala sobre literalmente proteger esses sistemas que são legados, né, como a gente chama, a gente fala sobre proteger de diversas formas, inclusive o Virtual Patch é uma delas. Se você não tem a capacidade de tornar possível instalar uma atualização, reiniciar um dispositivo, ligar e desligar ele para concluir uma atualização, o Virtual Patching é uma ótima opção. A gente tem um recurso dentro das nossas soluções que a gente chama de Exploit Prevention, né? Prevenção contra exploit. Exploit, no caso, é esse código malicioso que vai permitir que eu adentre esse sistema. Então, Exploit Prevention ele vai permitir que, mesmo que a máquina esteja vulnerável, que eu tenha uma proteção para aquela operação. Entendi. E, aliás, eu já fiz alguns testes práticos demonstrando isso. Uma máquina Windows Server 2016, por exemplo, que já é um pouco mais antigo, né? E aí explorando essa vulnerabilidade. E aí um dado importante. Eu vi esse dado no ano passado e com certeza não mudou muita coisa para cá. 40% em torno de 40% das máquinas protegidas e monitoradas pela Kaspersky na América Latina, 40% dessas máquinas hoje em dia ainda tem essa vulnerabilidade de 2017. E máquinas que não são do ambiente de IoT. Imagina em um ambiente onde você não pode tomar esse tipo de operação. É fatal. Entrou no ambiente, tem a vulnerabilidade, ela vai ser explorada por alguma coisa. E aí vem os riscos, né? Como o nosso colega estava comentando. Existem alguns cases, né? Referente à exploração em ambientes industriais que causaram explosões, que causaram queda de energia, pararam um abastecimento de gás em uma cidade inteira. Exatamente. Então, assim, todas essas vulnerabilidades, né, todos esses ataques cibernéticos, eles podem não só comprometer um sistema, mas comprometer a integridade física de uma pessoa, comprometer, por exemplo, a disponibilidade de recursos, como, por exemplo, a própria energia elétrica. Imagina uma cidade sem energia elétrica durante 24 horas. São Paulo sem energia elétrica. Consegue imaginar? Eu particularmente, não consigo. Então, assim, a gente não fala só sobre, desligou a luz. Eu estou falando de um equipamento de saúde, eu estou falando de um hospital que vai perder equipamentos que estão mantendo uma pessoa... Sinais de trânsito, né? Sinais de trânsito. Trânsito em cidade grande é caótico, né? Caótico. Não, e é interessante isso que você falou também, a questão não só dos ataques cibernéticos, né? A gente sempre volta do Stuxnet, não tem jeito. Né, e aqui vamos deixar bem claro que não estamos incentivando ninguém a fazer ataque cibernético. Tá? Por favor, tá? Isso aqui é só um... É interessante porque quando a gente fala de segurança cibernética, não é somente proteger de ataques externos, mas também de incidentes cibernéticos que podem ocorrer. Perfeito. Né? Um HD, uma placa controladora de uma estação de engenharia queimar, você está falando aí de equipamentos que tem 15 anos, que está ali rodando. Se você tirar a poeira ali do computador é a poeira que faz funcionar. É a poeira que faz funcionar, cara. Não, tem uma história ótima. Uma das empresas que eu trabalhei tinha um hub mesmo, tá, pessoal? Um hubzinho lá no meio do pessoal de automação. Que a gente... Não é um hub industrial, é um hub comum. Hub comum mesmo. Hub comum mesmo. Desses que você vai em loja aí e compra. Se a gente passasse perto, ele parava. Aí o que a gente fez? Fomos lá no pessoal de segurança do trabalho, pegamos aquela fita amarela e preta e colocamos em volta
Justamente para é sério. Não chegue perto. Delimitou um perímetro Não do hub. delimitamos o perímetro. Controle de segurança. Não deixa de ser controle. Não deixa de ser. Controle físico, mas enfim, né? E você proteger a sua indústria também de incidentes cibernéticos. Não Certo. só voltados para a segurança, mas de incidentes em si. Como, por exemplo, é o que eu chamo de princípio Homer Simpson, né? Todo mundo já assistiu os Simpsons, né? Eu não sei para quem sabe, mas o Homer, ele é inspetor de segurança da usina de Springfield. Meu Deus. Você sabia disso? Sei. Pois é. Então você imagina um cara com um QI de Homer Simpson cuidando da segurança cibernética de uma usina nuclear que alimenta a energia elétrica de uma cidade. Né? Veja que o Homer, ele é um inspetor de segurança, ele tem lá as NRs, né? NR10, NR35, e tem um episódio dos Simpsons que eu acho mó barato, que ele tá vendo que a usina vai explodir. E o que o Homer faz? Ele pega um balde de água e joga no painel da mesa dele, da sala de controle, cara. Eu acho isso maravilhoso, porque o Homer, ele é um exemplo de como você não deve ser Perfeito. dentro de uma indústria, entendeu? Como que você vai proteger uma indústria com esse princípio Homer Simpson, que é o seguinte: por mais treinamento que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, né, você vai errar em algum momento. Em algum momento vai acontecer. Nós, seres humanos, somos programados para errar. Isso é da nossa genética, né? E ainda bem, ainda bem. E então, quando você está na indústria, você conversa com pessoal de segurança do trabalho, né? Pessoal ali de campo, eles sempre falam isso. A pessoa ela tem tanto conhecimento que ela começa a se enganar e vai achar que aquilo que ela faz ali, ela tem uma autoconfiança tão grande que ela vai executar aquilo ali e pelo excesso de confiança ela erra e acaba causando um acidente, alguma coisa assim. E a gente trazendo isso, né, para o nosso contexto aqui que a gente está falando, é você utilizar de ferramentas como inteligência artificial, como coleta de dados, né, você fazer isso para que você consiga fazer uma prevenção ali de incidentes, né, que sejam cibernéticos ou de trabalho, você aumentar a sua produtividade. Eu acho que a grande sacada, né, o valor que a gente traz da tecnologia para a indústria é principalmente esse. Isso é maravilhoso, isso é apaixonante, isso é fantástico. Vocês falaram um ponto que, uma vez conversando com um cliente, ele me falou o seguinte: vocês aí do ar-condicionado, vocês aí de TI, vocês falam muito em ambiente legado, vocês falam muito em ambiente velho. Cara, vocês esquecem o seguinte: quando eu compro uma prensa, quando eu compro uma caldeira, quando eu compro um equipamento, eu compro para durar 50 anos. Bom, se eu instalei há 10 anos atrás, amigo, para mim, esse equipamento é novo. Está funcionando. Só que há 10 anos atrás o Windows era outro. Então, para mim, é um equipamento novo que tem uma aplicação. O que está por baixo disso, para mim, não tem muito a ver, porque está rodando e está funcionando. E aí o Alan Santos, nosso amigo que tá online, ele deixa uma pergunta que é bem legal, assim, bem inquietante. Assim. Aí a norma IEC 62443, estou fazendo uma síntese, Alan, do que você perguntou aqui. Ela fala muito da questão do Security by Design. Nossa, fantástico. A gente está fazendo uma conexão aqui com aquilo que é antigo e as novas práticas, um pouco do que eu preciso desenvolver de aplicações e tal. E esse tal de Security by Design, cara? Como é que a gente aterriza isso do ponto de vista de cyber, do ponto de vista de IA, do ponto de vista de aplicações para a indústria? Quando a gente fala de... Aliás, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala sobre Security by Design, primeiramente tudo que vai ser feito, o princípio é a segurança. Tudo, absolutamente tudo. Para entrar, aí eu compartilho uma experiência que eu tive dentro de uma usina termoelétrica, né? Uma usina nuclear, basicamente, onde a gente precisava, para que eu pudesse entrar dentro da usina, eu tive que tirar uma certificação. Eu não podia aceder às plantas se eu não tivesse uma certificação. Então, antes de entrar, antes de colocar o meu pé dentro de uma planta, eu precisei passar uma prova. E não era uma prova simples. Se eu não passasse na prova, eu teria que estudar, e depois de 60 dias que eu ia poder fazer aquela prova novamente. Quando a gente fala de Security by Design, literalmente todas as questões, tudo que vai operar, eu primeiro coloco a segurança em primeiro lugar.
E aí a gente não fala só sobre segurança cibernética nesse caso, também fala de segurança física. Você pisar, você abrir uma porta, você encostar em uma área de risco dentro de uma usina, ela pode não só criar riscos, né, físicos, mas também riscos ambientais, riscos gerais. Aquela coisa, né? A gente volta pro Homer, apertou um botão errado, tudo pode acontecer, simplesmente tudo. E só pegando o gancho aí que você falou, Tony, é muito interessante, porque eu ainda sonho em ver isso dentro das plantas e das usinas. Porque quando você vai entrar dentro de uma planta, seja ela qual for, você sempre faz a integração já na portaria. Perfeito. Ali você vê um filminho, olha, use o EPI, né? Use o seu bom senso, não corra dentro da planta. Se você vai descer uma escada, utilize o corrimão. Difícil não correr com a sirene tocando. Né? Exatamente. Exatamente. Né? O Midori está preparado já. Exatamente. Nosso amiguinho aqui, exatamente. E é interessante isso aí porque quando a gente fala de Secure by Design, se você vai entrar em uma área da planta, alguém de segurança do trabalho, da área de segurança do trabalho, já foi ali, já fez um mapeamento de risco, já fez sua análise de risco, disse, olha, nesse local aqui eu tenho que usar um protetor auricular, nesse lugar aqui eu tenho que usar uma perneira, nesse lugar aqui eu tenho que usar um capacete. Eles já fizeram esse mapeamento. E eu ainda quero, e aí voltando, eu quero entrar, né, um pouco nesse assunto, eu ainda quero ter esse sonho de quando você entrar numa planta e no filme de integração já ter algo relacionado à segurança cibernética para automação. Olha, vai entrar dentro da sala. Meu sonho. Se Deus quiser, eu vou ver isso um dia. Já tem algumas empresas que estão trabalhando nisso, né? E essa parte de Secure by Design, aí eu estou dando um spoiler, né? Porque em setembro agora eu vou participar de um congresso de IoT e vou falar sobre por que a cibersegurança é diferente para controles, para sensores e controladores. Né? A gente fala muito lá da 62443 da defesa em camadas, né? Uhum. Você tem ali camada física, camada lógica, de rede. E o Secure by Design, pessoal, ele começa já na concepção da demanda. Aí eu tenho uma demanda que eu quero ter uma IA, tá? Quem que vai fornecer essa IA? Quem que é o programador? Parece que é uma coisa bem exagerada, mas não é. Até conectar a internet, estar conectado na internet. Exato. Tem gente que acha que tudo bem. Tem gente que acha que tudo bem. Vou colocar um modem aqui com 3G porque, nossa, que chato. É meu horário de almoço, quero conectar meu Instagram, quero ver meu Facebook. Aí o rapaz vai lá, pega um SIM card, espeta num computador e pronto. É aí que começa, é aí que abre as portas para as questões. E aí o Secure by Design que o Alan falou é interessante porque a segurança tem que começar a partir da concepção da demanda. Perfeito. Olha, eu quero coletar aqui os dados com um sensor de IoT. Esse sensor de IoT ele foi homologado para alguém? Essa conexão que eu vou fazer do IoT com a internet, quem que é meu provedor, eu tenho um contrato com esse provedor, né? Isso já tem que começar já na concepção da demanda. Passou da concepção da demanda, aí entra a questão da cibersegurança com o fornecedor, com o supply chain, né? E do supply chain, né, você vai saber quem que é o comprador, porque ali é informação confidencial, e quando a gente fala do Stuxnet, né, que para mim é o divisor de águas aí de CyberOT, né? Você teve como é que foi? Não vou falar um ecossistema, mas você teve uma preparação de espionagem, contra-espionagem, inteligência, que inclusive o Stuxnet ele foi projetado para uma indústria específica, um PLC específico de um processo industrial específico. Perfeitamente. Não foi só o Stuxnet. Não foi aleatório. É desenhado para aquilo. Para aquilo ali, para o ataque, para especificamente. E nós fizemos agora 15 anos de Stuxnet, né? E aí eu li um artigo muito interessante do Joe Ace. Sigam esse cara no LinkedIn, um cara muito bom, tá? Joe Ace, procurem lá. Ele falou as lições que ainda não aprendemos apesar do Stuxnet. Sim. O artigo dele é fantástico. Ele fala que ainda cometemos alguns erros e um deles é o Secure by Design. De fato. Quando a gente fala até, puxando um gancho para soluções que a Kaspersky tem, a Kaspersky tem não somente soluções, como muita gente conhece a Kaspersky pelo antivírus, né? Hoje em dia a gente tem uma gama, um portfólio de soluções gigantescas, e uma das principais que nós temos é o Kaspersky Industrial Cybersecurity. Não é apenas um produto, é um portfólio de operações. A gente fala de produtos destinados a sistemas legado, esses sistemas que a gente está comentando, que são sistemas antigos, né, muitas das vezes não podem ser reiniciados, precisam de uma proteção especial.
A gente também fala sobre outras operações, né? Tem máquina que não dá para instalar uma solução de proteção. Como que eu vou instalar uma solução de proteção, por exemplo, numa PLC? Poder você pode. Poder você pode tudo. Poder você pode tudo, só não vai funcionar. Exato. E aí, para essas leituras de rede, por exemplo, né? A gente comentou lá no começo, né? Indústria 4.0, comunicações entre máquinas, a gente tem uma solução que literalmente faz a leitura de toda a rede. Ela não só faz a leitura da rede como um todo, mas ela identifica caso haja uma comunicação maliciosa ocorrendo de um dispositivo para o outro, caso haja uma alteração, né? Muitas das vezes, sistemas industriais eles são programados para fazer a mesma coisa toda a vida do equipamento. Então ele vai pegar daqui e vai colocar ali. Ela vai voltar e ela vai fazer esse ciclo durante todo o processo enquanto ela estiver ligada. Caso haja uma alteração que não é o esperado, a gente também consegue identificar pela identificação dessas anomalias na rede. E não somente também fazer identificação de ameaças cibernéticas, como também ajudar nos processos de segurança, de security by design, como a gente está comentando, o mapeamento de toda essa rede. A gente tem a IA, né, como um dos principais pontos, né? A solução de cibersegurança industrial, ela permite não somente a identificação, né, de ataques cibernéticos, como também mapear todos os ativos. Imagina que você coloca uma solução dentro da sua rede, coloca um canal de comunicação ali, não precisa parar nada, e ela mapeia todas as comunicações. Quais são as máquinas, quem está conectado com quem, qual que é o normal de operação, o que está sendo realizado dentro daquilo. E aí aquela coisa, né? Quando a gente fala sobre tecnologia, a gente não fala só sobre um dispositivo, sobre esses equipamentos que estão transmitindo essas informações, essas imagens, o som até vocês. Aqui atrás dessa câmera que está apontada para mim, a gente tem uma equipe, aliás, parabéns pelo trabalho excelente, muito bom de todos os senhores. A gente fala sobre pessoas, temos pessoas por trás das tecnologias. E aí, de fato, né, esse portfólio também contempla o treinamento específico em cibersegurança para os colaboradores. Não somente treinamentos onde eu vou dizer, você pode ou não pode colocar um pendrive, você pode ou não pode conectar um USB. Não, a gente está falando de treinamento voltado à segurança cibernética em ambiente industrial. A gente está falando de soluções que a gente chama de instant response, como foi comentado aqui pelo nosso colega, onde de fato eu consigo ter o extintor de incêndio antes que aconteça o fogo. Então, os casos tem um fogo, é o ideal que você tenha o extintor de incêndio. E pessoa treinada, né? Pessoas treinadas. É interessante falar que a Kaspersky é uma CERT, né? É um ambiente, né? Um Computer Emergency Response Team. Isso é uma CERT, né? A Kaspersky é uma CERT no cenário de cibersegurança industrial. Então, teve um ataque cibernético, a Kaspersky tem um time específico voltado para atuar em um ataque cibernético industrial. Legal, cara. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui para vocês dois, continuando o tema sobre inteligência artificial. Outro dia eu vi uma palestra, estava num evento da ISA, e uma pessoa mostrou lá um sensor. Eu particularmente, cara, assim, eu sou louco pelas coisas da indústria. E achei aquilo fantástico, meu. Era uma vareta mesmo, que fica dentro de um tanque. E aí o tanque pode ser da cerveja sua, pode ser de um óleo, pode ser de algo que seja, medindo densidade, viscosidade, lama no fundo e tal. Isso se conecta, isso é no sensor, obviamente, né, que se conecta ali com os equipamentos e tal, e manda informações e tal. A minha pergunta é, cara, como é que a gente garante... Na verdade, tem duas perguntas. Uma, isso é IA? Onde eu encaixo IA? A IA, ela é mais do que o ChatGPT. Olhando para a indústria, onde eu encaixo exatamente? Assim, a adoção de inteligência artificial, ela está na turma de engenharia, ela está na turma de negócio aqui que consome o dado, ela está nos sensores na ponta lá, como esse que eu falei, que gera a informação, mandar com pau. E se é isso, cara, eu imagino, essa informação que esse sensor gera, ele é série 1, pura e simples ali. Eu vou... É muito legal isso que você colocou, essa pergunta, né? E aí volta a falar a frase que sempre falo em sala de aula: o sonho de todo dado é virar uma informação. Né? Então, a IA, ela é uma tecnologia consumidora de dados. Né? Você falou de um sensor, mas a gente sabe que na indústria a gente tem vários sensores.
principalmente aí com, Cara, que esse foi para mim aí bem com legal. o advento do IoT, Legal. né? Você tem aí vários sensores espalhados pela fábrica. Então, qual que é o primeiro desafio, né? É você ter o seu sensor configurado, calibrado, tudo bonitinho, certinho para quê? Aquele dado que ele está coletando ali, né, nesse exemplo que você falou, quando ele for virar informação, ele não seja, como é que eu vou dizer assim, aquele dado ele esteja íntegro, e aquele sensor primeiro ele esteja íntegro, esteja calibrado, porque ele é a fonte dos seus dados, né? Nós temos que garantir o safety by design, o security by design, já na ponta. Por quê? Se o seu dado ele vai virar informação, você tem todo um fluxo de dados que você vai trabalhar durante esse processo, né? Você vai entregar esse dado, que seja ali para um data lake industrial, né? Para uma inteligência artificial, um gêmeo digital. E o grande desafio hoje é que você garanta que esses dados eles estejam íntegros. Aí vou conectar um pouco lá com o Big Data, né, que você tem ali os 5 vezes do Big Data, que é a velocidade, veracidade do dado. Então, é você garantir que esse dado ele seja coletado de uma forma segura. Primeiro, que ele saia do sensor de uma forma segura e íntegra, né? Que ele vá ser transportado de uma forma segura e íntegra e que ele seja armazenado de uma forma segura e íntegra. E quando a gente fala de IoT, eu vou dar um exemplo que você falou aí dos caminhões fora de estrada. Tem uma mineradora, eu estava conversando com um ex-colega de trabalho, ele falou, Simon, assim, dentro da nossa área, a gente gera diariamente 350 gigabytes por dia. 350 gigabytes por dia, pessoal. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Isso por dia. Imagina isso durante um mês. Imagina isso durante 3 meses. E dados têm que ser auditáveis, aliás, né? E é nesse ponto que eu vou chegar. Aí eu vejo muita gente falando, não, vamos armazenar tudo em cloud. Calma. Porque cloud, pessoal, e hoje a usa muito cloud, né? Cloud computing, pessoal, é uma tecnologia muito legal, mas ela é cara. Porque não é só o armazenamento. Você tem transporte dos seus dados, você vai criar um canal do seu dado ali, do seu data lake industrial até o seu armazenamento em cloud, né? Você vai ter ali um trabalho de processamento do próprio cloud, backup, né? Restauração. E o dado, você falou que é auditável, se essa empresa que armazenou em cloud precisar desse dado rapidamente, né? Seja qual plataforma de cloud você vai utilizar, o fornecedor vai virar, opa, calma. Você quer fazer download desse volume de dados aqui, amigo? É custo. Total. É custo e não é barato não, tá, pessoal? Não é barato não. Tem muita gente que foi para cloud, no advento da cloud, e depois acabou, né, se arrependendo, voltou. Sabe por quê, Tony? Na hora que cai o extrato de utilização na mesa do CFO, amigo, nossa, ele vai virar, vai ver aquele extrato desse tamanho. Opa, peraí, por que você tem X milhões aqui de tecnologia quando a ver cloud? Por quê? Não foi feito antes um capacity planning dentro desses dados que você está trabalhando ali no seu chão de fábrica para armazenar em cloud. Então, uma solução muito elegante, você foi meu aluno e espero que você se lembre disso, né? Você tem ali hoje uma arquitetura que chama Fog Computing. Você cria uma camada intermediária entre o chão de fábrica e cloud, né? Fog Computing é névoa, né, gente? Enfim, né? Você pode ter esse Fog Computing, uma camada intermediária onde você trabalha os seus dados, né? E os dados mais estratégicos da sua empresa, e quem define criticidade estratégica dos dados é o próprio negócio, aí sim você armazena em cloud. Pergunta. Se entende muito de... Eu imagino que a inteligência artificial, quando a gente pensa muito em inteligência artificial, a gente está pensando muito em automatização de alguma tarefa. Então, vou pegar alguma tarefa que seja muito repetitiva ali e tal, vou entregar para algum algoritmo, vou entregar para alguma máquina, e ela consiga me ajudar nesse dia a dia, fazer com que isso seja muito mais automatizado. Quando a gente olha para a indústria é automatização desde a sua origem lá atrás. Então, os dois falam muito. Eu vou gerar um dado em algum lugar e esse dado eu vou ter que levar esse dado para algum outro caminho. Certo. Existe alguma forma de proteger esse caminho? Perfeito. Eu vou chamar de meio físico. Não necessariamente é um meio físico, não necessariamente é um cabo azul ali, né? Mas eu vou chamar de meio físico e vou estender um pouco mais.
Pensando em meio físico, quando a gente olha para a indústria, a gente vê Profibus, Profinet, Internet e IP, hardware, wireless Buzz e por aí vai. Então, é uma infinidade de meios físicos, infinidade de protocolos de comunicação, pegando um dado daqui, um dado dali, um dado sensor aqui, coletando tudo isso e tal. Tem uma forma de proteger esse meio físico? A gente consegue garantir a integridade desses dados, cara? Hoje em dia a gente fala... Obrigado, muito boa pergunta. Quando a gente fala sobre... Eu tô ficando aqui lisonjeado. Cara, tá muito legal, cara. Aliás, obrigado por trazer. Nervosismo até passou, rapaz. Nossa, da barriga passou. Virou conversa. Esse bate-papo aqui na mesa de baixo que vai até de madrugada. Opa, vai mesmo. Não, só conversar com vocês dois, meu QI aumentou em 28,2%. Pode dizer o mesmo. Professor, pô, do nosso lado, que honra. Bom, voltando para sua pergunta, quando a gente fala hoje em dia sobre algumas tecnologias específicas, né, a gente fala muito sobre... É muito importante lembrar, XDR não é só um produto, ele não é o nome de um produto, ele é uma estratégia. Um processo, literalmente. Hoje em dia, não vou falar muito de concorrência, mas muitos concorrentes, né, falam sobre XDR como apenas um produto, apenas como uma solução mágica que se você instalar na sua rede, ela vai fazer tudo que é possível na proteção. Na verdade, XDR é um conceito, né, a detecção e resposta estendida. Então, com os produtos da Kaspersky, no sentido de indústria, a gente consegue habilitar a estratégia de XDR numa indústria. Ou seja, desde o meio por onde uma comunicação passa, a identificação se alguma coisa naquele protocolo está errado, chama de set points, né, análise entre outras questões, né? Se alguma coisa naquele protocolo que foi criado para fazer aquilo dali, a vida toda dele está errada, a gente consegue, por exemplo, hoje em dia, ter a capacidade de isolar um dispositivo que começou a atuar de forma maliciosa na rede. Então, percebi que uma máquina começou a enviar informações ou alterar informações, né, no protocolo, né, e está mandando uma informação errada. Como já aconteceu em ataques cibernéticos, onde, por exemplo, existia uma turbina, aquele sensor que dizia que a turbina está no RPM correto, na verdade, não estava. Ela mandava o sinal de que estava tudo bem. É o Stuxnet. Mas, na verdade, aquilo dali começava a rodar de uma forma absurda. E aí isso causou uma explosão, causou um risco físico, né? E aí a gente sai do cyber para, de fato, pessoas machucadas. A gente sai do cyber para cenários de atuações. A gente até fala sobre grupos de atuação. Né? Existem grupos cibernéticos que a Kaspersky também faz a identificação, que a gente chama de criminalwares, né? Ou grupos de APT, né? Advanced Persistent Threat, uma ameaça avançada e direcionada criada para uma característica específica. Então, quando a gente fala sobre a identificação desses grupos de APT, a gente não fala só identificar o grupo, mas identificar quais são as suas técnicas, as suas táticas, os seus procedimentos, como que eles atuam, né? O que vivem, como comem, como atuam, enfim, né? Como que eles trabalham especificamente. E aí, tudo isso para identificar esses ataques em rede e fazer a proteção. Pô, legal. Aí, como que as ferramentas da Kaspersky, de novo, fazendo conexão com a automação que eu penso na IA. Legal. Como que elas conseguem identificar essas coisas? Existe essa abordagem de inteligência artificial embarcada nessas tecnologias? Como é que é isso? Isso vai para a nuvem? Como é exatamente isso? Tangibiliza melhor isso para a gente entender. Existem bases, né? E aí é muito interessante a gente falar, né? Quando a gente fala sobre base de conhecimento, a Kaspersky tem uma base de conhecimento de 28 anos. A Kaspersky atua em diversos territórios, América como um todo, né? A gente fala sobre África, a gente fala sobre Europa, a Kaspersky atua com a Interpol, a Europol, por exemplo, a Afripol, né? Entre outras, né? Colaboração com a Polícia Federal, tudo isso, todo esse conhecimento, a gente consegue colocar dentro da arquitetura, dentro da planta industrial, todo esse conhecimento de cibersegurança como um todo, né, inclusive mais focado na parte industrial, e os mecanismos dos produtos, eles já identificam. Caso alguma coisa se comporte de uma forma parecida com um ataque que aconteceu na Indonésia, na África, na Europa,
caso ele se assemelhe àquilo, temos detecção por comportamento, a análise de comportamento. Então, o produto entende, o mecanismo, né, de detecção, ele entende que existe uma assinatura de comportamento, ou aquele arquivo, por assinatura, né, já foi identificado em outro local. Então, não somente a detecção de comportamento, mas também a detecção por assinaturas, ambas combinadas, eu consigo ter o conhecimento do que já foi identificado anteriormente e algo que possa ser algo malicioso, né? Algo que se identifique em questões maliciosas. Então, a IA dentro do produto, né, o machine learning, a inteligência artificial do produto consegue fazer essa correlação e fazer a identificação de ameaças, até mesmo em ações de zero day. É interessante isso que você falou, contar uma história, uma experiência que eu tive, né? Muita gente enxerga a IA como uma ferramenta que é bala de prata, que vai funcionar tudo. Eu tive uma experiência muito interessante. Uma das empresas que eu trabalhei, apareceu lá uma solução lá que o pessoal da produção, Simon, você vem participar com a gente aqui da reunião, o cara vai apresentar aqui a solução aqui. É uma solução de inteligência artificial que promete entregar aí aumento de 5% na nossa produção. Tá bom, vou participar. E aí, foi lá, apresentou a solução inclusive tecnicamente excelente, e o pessoal todo empolgado. Não, nós vamos aumentar essa produção e não sei o quê. Aquele sonho, né? Sendo vendido. E eu calado, né? Aí eu levantei minha mãozinha lá do Microsoft e disse, pessoal, só uma pergunta. Vocês alinharam isso com o pessoal da usina? Aí deu aquele silêncio. Ensurdecedor. Que eu achei que a conexão tinha caído. Eu ainda perguntei, pessoal, tá todo mundo aí? Não, sim, você tá sim, porque a gente não pensou nisso. Então, quando você pensa na solução de inteligência artificial, você tem que envolver todo o negócio. Você tem que entender a cadeia, toda a cadeia de valor do negócio. Por quê? O pessoal da produção estava pensando em ter um aumento da produção, né? E não está errado, eles têm que, né? Eficiência, que é o que eu falei. Porém, quem vai cuidar lá da gestão de ativos, você tem que estar alinhado junto com o pessoal da produção, porque se eu vou aumentar minha produção, talvez a minha planta não vai suportar a capacidade de produção. Você pode reduzir drasticamente a vida útil do seu ativo. Né? Eficiência e disponibilidade que a gente falou lá atrás, né? Então, e isso quando a gente vai trazer essa questão de novas tecnologias, aí eu chamo a atenção de todos, né? Isso tem que ser alinhado no negócio como um todo. Né? A gente conversa com diretores, executivos e gerentes, não, querem solução de inteligência artificial, né? Mas qual que é o valor que vai ser gerado? Como que eu posso integrar todos os meus setores da empresa para evitar os silos de informação, que a gente está falando, né, com isso. No final das contas, eles chamaram o pessoal da usina e tudo, e começaram as discussões. Ainda não sei se eles resolveram, né, adotar a solução, mas quando você começa a pensar em soluções também de cibersegurança para a indústria, não tem que ser uma coisa vista só como tecnologia. Né? Repito, a tecnologia tem que ser o meio, ela não deve ser o fim. Justamente para a gente ter esse resultado satisfatório. E é um processo. Né? Um processo. Tudo passa por um processo, tem que caminhar aos poucos, você tem que saber realmente se aquilo ali faz sentido para o momento do seu negócio, né? Que seja a solução que você vai adotar, mas pense sempre em como isso vai gerar valor para o seu negócio. Posso colocar um gancho rápido? À vontade. Até que gostaria de compartilhar uma experiência. Na semana passada eu estava na África, na Angola, capital Luanda, né? Teve um evento que chamado FILDA, né? Esse evento, ele é um evento que reúne tudo o que é mercado, desde indústria, mineração, comércio de bebidas, tudo que você possa imaginar tinha lá. Desde super fogões para poder fazer comida em larga escala, Caterpillar, tinha tratores, escavadeiras, tudo que é possível no mercado existe lá. Inclusive a Kaspersky, né, estava lá em parceria com, do lado de um distribuidores nossos, da Stylus. Aliás, muito obrigado por todo o processo, caso alguns dos senhores estejam vendo. E foi muito legal, porque na Angola eu não imaginava o tamanho do mercado que tinha. Inclusive na área industrial, que foi um dos pilares, né, da nossa palestra, dentro desse evento, a gente falou sobre segurança industrial lá,
e a gente conseguiu identificar que, de fato, tudo isso que você está comentando, todos esses processos, a questão de aumentar a produtividade, tudo era focado no final em construir uma melhor capacidade de, não somente proteção para uma indústria, mas também eficiência para a indústria como um todo. Eficiência. Então, assim, é absurdo. Foi muito legal, assim, conseguir ver uma cultura diferente, a gente conseguir ver ações diferentes em várias empresas, todas elas no mesmo objetivo. Garantir continuidade, crescimento, entre outras questões, e, de fato, a indústria, esse foi um dos principais pontos. Criar eficiência, novos materiais, novas tecnologias para continuar a fazer com que isso ocorra, né? Eu vou conectar 2 pontos aqui e pensar um pouco no futuro. Tá? Bom, primeiro, um dos pontos que eu vou conectar vem da Tetiane Reis. Espero que eu tenha Abraço, Tetiane, minha dona. Tetiane. Abraço, não Tatiane, que você... O meu nome tem um D mudo no final e eu respondo sempre, você é Davi ou David? Imagino que você responda sempre se é Tetiane ou se é Tatiane. Então, vou conectar o que a Tetiane falou. A Tetiane, ela fala um pouco sobre falsos positivos e se a IA ela consegue prever essa questão, se consegue ajudar numa prevenção de um shutdown, alguma coisa do tipo. Então, esse é um ponto. O outro ponto, levantado pelo Felipe Majuste, ele fala sobre computação quântica. Eita, Majuste foi longe. Aí foi. Mas ele dá uma abrandada porque ele coloca assim, eu sei que ainda é uma realidade um pouco distante e tal, mas se a gente vai ver isso no futuro e tal. Então vou conectar esses 2 casos. Assim, a IA pensando em shutdown, em prevenções, enfim, ela trabalhando sobre isso. Adoção de tecnologia mesmo, de hardware mesmo muito pesado, como ter um computador quântico na indústria. Então vamos tentar fazer um link de como esses caras se conversam e vamos tentar projetar o que é. Então é um exercício de futurologia, né? Como que isso tudo vai se falar, como isso vai se conectar, e a gente pensando daqui a 5 anos, quando a gente fizer essa rodada de conversa, sobre o que talvez a gente esteja falando. O primeiro ponto, quando a gente fala sobre computação quântica, né, primeiro é interessante a gente falar qual que é a ideia da computação quântica. Né? Hoje em dia, a gente fala muito sobre 0 e 1, né, processamento bit-byte. Né? Já a computação quântica, a gente fala sobre o universo que existe entre 0 e 1. Então, se hoje em dia... Pode ser 0, pode ser 1. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 0,1, pode ser, enfim, né, uma infinidade. Aí, isso é um ponto, né? Então, a gente olha esse universo que existe, né, esse abismo, né, entre 0 e 1, e do outro lado a gente fala sobre IA com a capacidade de auxiliar o processamento de dados. Hoje em dia eu peço para mecanismos de inteligência artificial criar uma apresentação, criar uma imagem, criar um vídeo, e hoje em dia é muito comum, e ela faz isso em segundos. Então, de fato, conectando esses 2 pontos, a inteligência artificial e a capacidade de processamento de um computador quântico, a IA com certeza vai se... Não, na verdade, não vai não, né? É um dos pilares principais para aumentar, para conseguir processar todas essas informações. E aí, no futuro, conectando, né, com a questão industrial, isso, né, visando o futuro, de fato, quando houverem, né, quando a gente conseguir ter um computador quântico, né, dentro de um celular, por exemplo, né, e que eu acredito friamente que isso vai acontecer. Antigamente, um HD era do tamanho dessa sala que a gente está. Hoje em dia é um microchip e tem gigas e gigas de memória. Tu não viu isso, cara? O HD dessa sala. Eu não vi, eu só vi em fotos. Nem eu, né? Eu também não. Mas no futuro, com certeza, né, vamos ter esses computadores quânticos, né, de fato já operando com IA, e com certeza, né, posso dizer que a Kaspersky, um dos pontos principais, né, um dos lemas da Kaspersky é Bring on the Future, né, a gente sempre olha no sentido de estar olhando para o futuro, no sentido de cibersegurança, e estaremos aí adiante também. Sobre a pergunta da Tetiana, eu acho um caminho sem volta, essa questão da inteligência artificial, né? E aí eu gosto de comparar muito com aquele filme Minority Report. Não sei quem já assistiu, né? Então é você ter ali uma inteligência artificial que ela prevê os crimes, aí no caso do filme, né? E aí o desenrolar do filme é que a inteligência artificial, ela previu um crime de um cara que é inocente. Né? E aí é interessante a gente pensar em como a inteligência artificial poderia ver se
um falso positivo realmente é um falso positivo, e aí depende de como você vai treinar a sua IA, e aí volta um passo mais atrás, depende do dado que você está coletando, de como você está fazendo o tratamento desse dado, quem que está cuidando desse dado, se o seu sensor realmente está calibrado ali direitinho, volta aí um passo atrás, né? Tecnologia é sempre o fim, né? É sempre o meio e não o fim. Sobre os computadores quânticos, a gente viu há pouco tempo atrás o Majorana 1 da Microsoft, né, que é um negócio fantástico. A Microsoft, mais uma vez, revoluciona o mercado, né? E o grande desafio hoje de computação quântica é energia elétrica. Tá? Bom ponto, a capacidade de processamento hoje, como eu disse, IA é uma tecnologia que existe há anos, mas como você hoje tem uma capacidade maior de processamento devido aí à evolução e dos semicondutores, dos microprocessadores, a computação quântica, eu acredito aí, né? Vou dar um palpite, não, que o professor não dá palpite, né? O professor passa uma visão. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos a gente já deva ter algo aí na área de computação quântica, né? E para nós que estamos aqui embaixo, né? Para quem aí, grandes laboratórios, grandes empresas já tem aí a sua área de computação quântica, eu acredito que o grande desafio é você trazer energia elétrica de uma matriz limpa, de uma matriz eficiente para que você consiga, né? Sustentável, né? Sustentável, né? Para que você consiga entregar nessa computação aí de 0, 0,5, 1 e 1, né? O princípio ali de Heisenberg, dentro aí desse universo, para que a nossa vida seja mais automatizada, para que a gente consiga integrar, né, a tecnologia com o trabalho, que a gente consiga automatizar o nosso trabalho. Perfeito, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Antoninho. Acho que foi bate-papo aqui fantástico. Vou deixar para vocês um pedido. A gente vai colocar na tela de vocês aí um QR Code. A gente acabou de falar de futuro, então me ajudem a construir esse futuro, me ajude a construir o próximo passo. Nesse QR Code você vai ter a oportunidade de nos dizer se na próxima conversa a gente vai falar de IoT, se na próxima conversa a gente vai falar de energia, que foi o último ponto, se na próxima conversa a gente vai falar mais de chão de fábrica, manufatura e por aí vai. No QR Code você vai ter essa opção. Me ajude, nos ajude a construir esses próximos passos. Obrigado pela energia, obrigado por estar presente, obrigado por ficar até aqui. Novamente, bom dia para quem esteve conectado esse tempo todo. Boa tarde, boa noite para você que vai assistir a gente no futuro. Brevemente a gente vai divulgar para vocês onde a gente vai disponibilizar essa conversa. E mais uma vez, obrigado produção, obrigado a todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado pessoal. Até mais. Valeu. Overthink tomorrow. That's when we forget just to make us come together. That's when you remember who you are. Overthink tomorrow. That's when we forget just to make us come together. That's when you remember who you are. Overthink tomorrow. That's when we forget just to make us come together. That's when you remember who you are.
Everything's floating away. My love for you is hoping to stay. Story's getting closer. Feels like I'm drowning for you. Together we're in the world. Together we're singing your song. Together our souls will go on. Together. Night after night. Going on and I stand. Time. So much to see. Feel the breeze. Hang on to that feeling. Come with me. Night after night. Going on and I stand. Take your time. There's so much to see. Feel the breeze. Hang on to that feeling. Come with me. Come with me. Everything is floating away. My love for you is hoping to stay. Storm is getting closer to me. Feels like I'm drowning for you. Stormy's getting closer to me. Feels like I'm drowning for you. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black caught in a hybrid car. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood it before inside a pouring rain with a weapon in seconds running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday.
guess I'm always hoping that you'll end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a king on the throne with the stars starring out. There's a blind man looking for a shadow of doubt. There's a rich man sleeping on a golden couch. There's a skeleton choking on a grass of so that's trapped in a high cliff wall. There's a dead moon frozen in a waterfall. I have stood it before inside the pouring rain, with the words and the circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. King of pain. Always be king of pain. I'll always be king of pain. I'll always be king of pain. It's fading fast, the time is ending in such a rush, and so I'm breaking, the day is gone, something is changing, the program. This is not enough, enough, it's keeping. Ooh, it's keeping. Ooh. I'm certified every night, every day, all day. I'm certified. I'm ready, we get ready. And I'm so lonely. I'm needing anymore. No more excuses. No more, no more, no more, no more. It's fading fast,